Muito boa noite, meus queridos irmãos, pessoas que nos visitam. É um grande prazer recebê-los na casa do nosso Deus. E nós vamos dar início. Sempre gostamos de dizer que é uma honra realmente a gente ter o privilégio mesmo de estar ocupando o púlpito, de estar podendo estudar, aprender a palavra de Deus, de estar podendo estar pregando, né? Eu poderia intitular a mensagem desta noite de uma vida de valor. Uma vida de valor. E eu começo fazendo uma pergunta: como pode um crente transformar a sua vida em uma vida de valor? Nós, muitas vezes, nós falamos que um crente, um salvo em Cristo, não pode perder sua salvação. A salvação você ganhou pela graça de Jesus, né? Ela é eterna. Mas também é verdade que um crente pode gastar a sua vida de tal maneira que a mesma não terá valor para a eternidade. Uma vez falaram: um tolo é aquele cujos planos terminam com esta vida. Nós vamos fazer uma leitura agora no livro de Filipenses, capítulo 3, 7 a 14. Então, se todos já acharam, vamos proceder à leitura. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 3, 7 a 14, o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da sua santa presença, Senhor Deus, e o nosso maior desejo é glorificar, louvar, adorar o Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória.
Nós, como filhos seus, que temos esse grande privilégio de podermos assim chamados, desde que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós, Senhor Deus, só temos que agradecer por tantas bênçãos que temos recebido. Nós não somos merecedores destas bênçãos, mas, Senhor Deus, agora, neste momento, quero pedir, rogar ao Senhor, que o vosso Santo Espírito esteja na direção. Tudo que viemos a estudar, tudo que viemos a falar, esteja na consonância, conforme a sua santa vontade, Senhor Deus. E para isso, precisamos da sua ajuda, porque sem o Senhor não somos nada. Senhor Deus, nos oriente e dirija, isso é o que nós pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Para evitar que a nossa vida torne-se inútil para Deus e para nós mesmos, a Bíblia dá alguns conselhos. Basta estudarmos, basta seguirmos. Então vamos chamar assim o primeiro conselho, tá bom? Primeiro. Temos que realmente nos tornar discípulos de Cristo. Todos os crentes são filhos de Deus, mas nem todos são seus discípulos. A maneira mais simples de se aprender a ser um discípulo, encontramos, só que eu vou pedir que leiam em casa, porque é texto muito comprido. Encontramos em Mateus, por exemplo, Mateus 10, 16 a 42, e Lucas 14, 25 a 35. Mas faça uma leitura nas suas casas, que será muito instrutivo. Resumidamente, para ser um discípulo, no melhor sentido da palavra, não podemos ter amizade, ligação com o mundo, e temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos ler lá em Tiago 4:4. Tiago 4:4. Quem estava em Filipenses, um pouquinho para frente, né? Parece que eu estou me batendo. Tiago 4:4 nos diz o quê? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vejam a seriedade do que nós acabamos de ler. Nós temos que levar uma vida abnegada, seguindo a Cristo, estudando a sua palavra e fazendo a vontade de Cristo. Como verdadeiros discípulos, nós seremos fundamentais para levar avante a obra de Deus, aqui no mundo, aqui na terra. Nós poderíamos verificar um segundo conselho. Nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. Se nós formos para Romanos, voltando um pouco, né? Formos para Romanos, em Romanos 12, versos de 1 e 2, nós lemos o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é
o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vimos aqui em Romanos, 12:1, o que nos diz? Que nós devemos entregar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Esse sacrifício, o que constitui esse sacrifício? Esse sacrifício constitui-se em abandonarmos tudo que nos liga às coisas erradas, que são praticadas por aqueles que são do mundo. Nós temos que ser diferentes, separados do mundo, mostrando aos incrédulos que os filhos de Deus têm algo a mais, que os identifica. Nós temos, enfim, que dar um bom testemunho. Um grande servo de Deus disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser grande demais para mim fazer por ele. Simples assim, não é verdade? Vamos para um terceiro conselho. Renuncie sua vida por Cristo. Quer ver? Vamos ver Mateus 16:25. Mateus 16:25. Em Mateus 16:25 nós lemos: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que o irmão Jamil estava pregando hoje de manhã? Eles entravam naquela arena, onde iam ser devorados por animais, louvando a Deus, cantando, sabendo o fim da vida que eles teriam. Não é brincadeira, minha gente, é muito sério. Se alguém quiser ser plenamente feliz e ter alegria na vida, o que ele tem que fazer? Ele deve viver para agradar ao Senhor Jesus Cristo e não a si mesmo. Aquele que vive uma vida egoísta, engana-se a si mesmo e é infeliz. Vamos para um quarto conselho, vamos? Estando em Cristo, repetindo, estando em Cristo, nunca volte atrás. Você tem que dificultar, você tem que tornar impossível voltar à vida antiga. Para isso, o que você tem que fazer? Você deve evitar tudo aquilo que o impede de viver uma vida de completa obediência ao Senhor. Vamos ler Lucas, estava em Mateus? Vamos para Lucas. Lucas 9:23. Isso é Cristo falando. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. As tentações devem ser evitadas. Nós não podemos nos expor ao perigo, brincar com fogo. Quem está em pé, cuidado para não cair. Eu vou contar, prometo que é bem rapidinho,
uma coisa que eu me lembro desde quando eu era adolescente, hein? Faz pouco tempo, eu era adolescente. Eu ia a cavalo daqui para a fazenda, às vezes ia e voltava, mas eu ia, era uns 18 quilômetros mais ou menos, e eu lembro de uma pessoa que eu conhecia que tinha deixado de beber, e meu pai tinha incentivado, pare mesmo com isso, não sei o quê. Um dia, eu estava vindo a cavalo, porque eu descia aqui, onde hoje é o bairro Pedrinha, né? Só que naquela época tudo era mato, saía lá para o lado de Samambaia do Restingão. E eu vejo o cavalo dele amarrado num bar. Eu falei, como é que esse cara quer deixar de beber se ele vai ficar parado aqui nesse bar, sendo tentado todo o tempo? E eu era adolescente, já pensei isso. Me lembro até hoje, tá? Mas serve como exemplo para nós. Não brinque com fogo. Evite tudo aquilo que representa uma tentação para você. Um quinto conselho agora. Não se pode desviar do caminho de Deus. Muitos começam bem, uma maravilha, e principalmente, eu vou dizer porque quando logo você se converte, você fica numa felicidade tão grande, você só quer aprender, você só quer verificar a palavra de Deus, aquele amor imenso, maravilhoso. Mas muitos começam bem, depois vem um tropeço. Esse é o problema. Vem um tropeço, vem um outro tropeço, e daqui a pouco eles estão voltando à velha vida. O que disse Jesus? Lucas 9 que nós estávamos, né? Só que agora o verso 62. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém. Eu posso dizer um sexto conselho. Temos que viver para servir. Nós, graças ao bom Deus, temos muitos exemplos de pessoas que servem com amor, com dedicação. Querem um exemplo maior que o próprio Cristo? Cristo veio a este mundo para servir. Quer ver? Vamos lá para Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Certo? Então, nós devemos servir. A verdadeira grandeza consiste em servir aos outros, aos demais, sem estar sempre querendo receber algo em troca. O que a tua mão direita faz, a esquerda não está sabendo, não está vendo. Vamos lá para Atos 20, 35, Atos, está pertinho aí, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Você é muito mais feliz dando do que recebendo.
Um sétimo agora conselho. Tantos conselhos, né? Nós temos que fazer com que Cristo seja o Senhor de tudo. Se Cristo governar a sua vida, seus dias realmente terão valor para a eternidade. Mas se Cristo estiver governando a sua vida, nós todos devemos ansiar, sabe por quê? Pelo quê? Por um dia ouvir de Cristo: bem feito, bom e fiel servo, entra no gozo do seu Senhor. Você já pensou se ouvir isso de Cristo? Até agora, falamos sobre uma vida de valor, vimos diversos conselhos bíblicos que nos ensinam a alcançar essa vida de valor. E vocês não pensaram, não passou pela cabeça de vocês? E aquele texto da palavra de Deus que ele leu no início, não tem nada a ver. Porque eu não falei nada sobre aquele texto, né? Pois é, minha gente, pelo contrário. O que nós lemos, saído da escrita de Paulo e inspirado pelo nosso Deus, resume de uma forma completa os componentes de uma vida de valor. Paulo foi valoroso durante toda a sua vida terrena. Você pode dizer: espera aí, e antes da conversão? Como é que ele foi valoroso antes da conversão? Pode se perguntar, não é mesmo? Mas mesmo tendo sido um perseguidor da igreja, agindo erradamente, mas ele não sabia que estava agindo erradamente. Paulo era zeloso. Ele pensava estar sendo um fiel servo de Deus quando perseguia os cristãos. Para ele, naquela época, para ele antes de se converter, o Messias não tinha vindo. Ele pensava, como fariseu, que Cristo era um farsante. Como fariseu, estou falando, Paulo era um fariseu. Era um seguidor irrepreensível da lei. Agora, descerrado o véu que cobria os seus olhos, convertido para Cristo, ele tornou-se lutador incansável pela causa de Jesus. E nessa condição, né, ele declarou aquilo que nós lemos, que nós podemos analisar um pouquinho agora. Prometo que não vou demorar muito, não, tá? Todo o passado de glória de Paulo perante os homens, antes da salvação, estou falando, a sua sabedoria humana, tudo era refúgio, considerado perda, diante da excelência de ter conhecido a Cristo, de ter o conhecimento de Cristo Jesus. Isso é o que nós lemos em Filipenses 3, 7 e 8, podemos até reler, só para 3, 7 e 8. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Veja bem, Paulo mesmo falando
da transformação que teve a vida dele depois de ter aceitado ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nos versículos seguintes que nós lemos, ele falava, o que ele falava? Ele falava do que almejava ser e ter em Cristo. Em todas as circunstâncias, queria ser achado em Cristo, estar com Ele. E para isso, o que tinha que acontecer? Ele tinha que viver a vida de Cristo, sendo justo pela justiça que vinha da fé em Jesus. Mas Paulo queria mais. Ele queria conhecer a Cristo, mesmo que para isso tivesse que participar do seu sofrimento, da sua morte. Vamos ver novamente os versos 9 e 10. E ser achado nele, em Cristo, né? Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Certo? Nos restantes versículos, de 11 a 14, Paulo fala da sua missão neste mundo, prosseguindo para um alvo. Ele tinha um alvo definido, certo, do qual não tirava os olhos, não se desviava, que era, qual é esse alvo? Aproximar-se da perfeição de Cristo, e para isso, nem lembrava mais das coisas que tinha deixado para trás. Ele caminhava sempre em rumo ao alvo que estava adiante e bem definido na sua vida. O fecho, que eu poderia chamar assim, o fecho grandioso, que encerra tudo em uma só frase, está no versículo 14. Né? No versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, os olhos do cristão, os nossos olhos, devem estar postos sempre em Cristo. Não desvie o olhar, não mude de alvo, Se você estiver seguindo também, como o nosso irmão Jamil falou hoje de manhã, chega na metade, eu estou cansado, vou voltar. Não façam isto. Os olhos do cristão devem estar postos sempre em Cristo, na sua pureza, na sua santidade, na sua perfeição. Tudo isso, a sua pureza, a sua santidade, a sua perfeição, devem ser o nosso alvo a alcançar. Nós devemos procurar cada vez mais nos assemelhar a Cristo. Nós temos que prosseguir para o alvo sem esperar. Não tem nada que esperar. Nós não precisamos de aplausos, reconhecimento humano. Nós precisamos da aprovação do nosso Mestre, se formos leais e fiéis. Se nós formos leais e fiéis, receberemos o prêmio das mãos de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos muito, Senhor Deus, pela sua palavra, porque ela é maravilhosa,
tudo que nós precisamos para sanar nossas dúvidas, que nós precisamos para aprender, para levar uma vida melhor, para levar uma vida que agrade ao Senhor, está na sua palavra. Basta que nós a leiamos, que nós procuremos segui-la em toda a nossa vida. Senhor Deus, mais uma vez obrigado, e rogo que o Senhor, através do vosso Santo Espírito, esteja a direcionar os nossos passos, que nós possamos também ser submissos e com os ouvidos atentos ao que o vosso Santo Espírito sempre tem a nos dizer. Senhor Deus, tudo isso nós pedimos e somos muito gratos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor.